O Salmo 115 começa com um versículo muito conhecido, que ele diz: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Mas por que o escritor desse salmo se preocupou tanto em garantir que Deus recebesse a glória que ele merece? Vamos entender junto o que esse texto diz? O Salmo 115 ele faz parte de uma coleção que vai desde o Salmo 113 até o 118. E eles são conhecidos como salmos de aleluia, porque eles repetem uma palavra que é muito frequente, que é a palavra aleluia, que tem um significado basicamente como Deus seja louvado. E de acordo com a tradição judaica, esses salmos eles eram sempre lidos durante a celebração da Páscoa, relembrando ali a trajetória de Israel quando eles eram escravos no Egito e eles foram libertados por Deus. Essa história da Páscoa, inclusive, é narrada no Salmo 114, que faz parte desses salmos de aleluia. O povo é lembrado de como tudo começou, de como eles se tornaram um santuário e domínio de Deus, que é o que diz no Salmo 114. Em outras palavras, Israel passou a ser o povo no meio do qual Deus habita. Mas a forma como Deus se relaciona com seu povo é muito curiosa e pode causar desconfiança de alguns. Por isso que no Salmo 115, o verso 2 menciona que as nações pagãs perguntam: onde está o Deus de Israel? Eles dizem isso porque toda nação daquela época costumava ter os seus deuses representados por meio de uma estátua que simbolizava a presença divina no meio do povo. Mas Israel não tinha uma estátua do seu Deus ali. Na verdade, eles eram até proibidos por mandamento de fazer qualquer tipo de imagem para representar a Deus. Então a resposta do salmista é que Deus está nos céus e ele pode fazer tudo aquilo que lhe agrada. Ao contrário dos ídolos das nações, que, embora eles tenham boca, olhos, ouvidos, nariz, mãos, pés e garganta, como um ser vivo, é o que o versículo diz nesse salmo, né? Mas eles não poderiam fazer nada por conta própria, já que eles eram só uma estátua fabricada por uma pessoa. Para essas nações, parecia uma piada ver que Israel era uma nação de um Deus só e ainda sem nenhuma imagem para representar a sua presença e seu poder. Mas a grande piada, na verdade, era perceber que, embora essas nações tivessem tantos deuses com seus templos, suas estátuas, nenhum desses deuses poderia fazer nada por conta própria, porque eles dependiam do homem até mesmo para existirem. Os homens dessas nações, então, têm autonomia sobre os próprios deuses. Eles fabricam as suas imagens, fazem rituais para manipular suas ações e chamam de Criador aquele que eles mesmos criaram. Por isso é que os pagãos acabam se tornando semelhantes aos seus próprios deuses, como diz o verso 8. O homem se torna tão importante quanto as suas divindades. É impossível, então, que um Deus assim receba qualquer tipo de glória pelas suas ações. Mas Deus glorifica a si mesmo, quando ele pode fazer tudo aquilo que lhe agrada sem depender de ninguém. Por isso as palavras do salmista: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. Mas simplesmente saber que Deus não depende de nós para agir como lhe agrada, não parece ser o suficiente durante alguns momentos difíceis da nossa vida. O povo é chamado, nos versos 9 a 11 desse salmo, a confiar no Senhor, que é o socorro e o escudo deles. Mais do que um Deus que tem autonomia, Israel conta com Deus que está disposto a socorrer os seus no momento de maior necessidade. Por isso ele se lembra do seu povo e o abençoa, como diz no verso 12. Sabe, Deus se lembrou de nós também, quando ele enviou para esse mundo a sua própria imagem, não feita por mãos humanas, mas gerada pelo próprio Espírito Santo. O Deus invisível passou a ter boca, olhos, ouvido, nariz, mãos, pés, garganta, mas não de prata e ouro, como os ídolos pagãos, e sim de carne e osso. Dessa vez, não foi o homem que se tornou como o seu Deus, compartilhando de uma glória que não era dele. Mas agora foi o Deus verdadeiro, que se tornou como as suas criaturas, se esvaziando da sua própria glória e assumindo a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio como o nosso socorro e o nosso escudo. Ele veio nos socorrer do nosso pecado e ele veio nos defender da justiça de Deus, que precisava castigar o nosso mal. Jesus sofreu esse castigo no seu próprio corpo.
mesmo sem ter cometido mal algum. A imagem de Deus ali estava desfigurada pelo mal que nós cometemos. E o Criador da vida experimentou a própria morte. E mais uma vez nós precisamos escutar ali a chacota das nações. Onde está o Deus deles? Acontece que Deus ainda está nos céus, fazendo tudo o que lhe agrada, e lhe agradou ressuscitar o seu próprio Filho, sem pecado, aprovado diante do Pai, para que nós pudéssemos crer nessa obra e recebermos o perdão dos nossos pecados. Talvez você já tenha entendido que Deus glorifica a si mesmo porque Ele age como Ele quer, e não depende da gente. Talvez você saiba que Deus é o seu socorro e o seu escudo que se lembra de você. Mas vira e mexe, aquela chacota das nações pode parecer convincente em face das circunstâncias, não é? Onde está o seu Deus? Bem, por mais dolorosas que sejam as circunstâncias da nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir pensar em alguma que passe uma sensação maior de abandono e de desespero do que ver o Deus encarnado, que se lembrou de nós e veio nos libertar, sendo morto e sepultado. E mesmo assim, essa foi a solução definitiva para o nosso mal. Deus estava ali quando tudo parecia perdido. E Ele continua presente até hoje, desejando habitar no meio do seu povo por intermédio do Espírito Santo, que está dentro de cada um que se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus ressuscitou para a nossa salvação. Então a melhor resposta para a nossa dúvida sobre a providência de Deus não está numa solução imediata, mas sim no caráter de Deus. Existe um Deus nos céus que não precisa da nossa ajuda para ser glorioso, mas que ainda assim escolheu se lembrar de nós e ser o nosso socorro, não porque nós fizemos qualquer tipo de manipulação com Ele, mas pelo seu próprio amor e fidelidade, como diz o versículo 1 desse salmo. E além disso, nós aprendemos que se quando nós nos sentimos perdidos ou com medo, nós corremos para buscar segurança em qualquer coisa que não seja Deus, desde uma realização profissional, a aprovação de uma pessoa, ou até mesmo a nossa própria capacidade de resolver os problemas, a gente está fabricando um ídolo, muitas vezes invisíveis, mas tão inúteis quanto aquelas estátuas de ouro e prata. E o Salmo nos alerta, então, que se nós confiarmos nessas coisas, nós nos tornamos tão impotentes quanto esses ídolos. Então que Deus fortaleça a nossa confiança no seu amor e na sua fidelidade, e que, independente das circunstâncias, a gente não se curve diante desses ídolos modernos. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Um abraço!